Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico-astral, ou seja, o perispírito. Conduzidos a um dos postos de emergência e socorro mantidos pela colônia, a que deveriam emprestar caridoso concurso, nas proximidades desta como da própria Terra, espécie de departamento auxiliar, onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros afetos aos mesmos serviços da mesma colônia. Foram os espíritos dos 6 médiuns contratados minuciosamente instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar, examinados os seus perispíritos, revivificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominasse tanto quanto possível, beneficiando-as com o vigor sadio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas, absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para os outros, assim determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso quão sublime gênero. Uma vez ultimados tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que os havia mergulhado, a fim de que retomassem os fardos materiais quando bem lhe aprouvesse. E os incansáveis heróis do amor fraterno tornaram aos seus postos do invisível, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada da noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em 4 cidades do interior do Brasil. E não é de admirar que assim o fizessem, sabido como é que todos os iniciados graduados são doutores em medicina, com amplos conhecimentos também das organizações físico-astrais. Desde o regresso da Comissão de Entendimentos, movimentação em comum apresentava as repartições do burgo, da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte, fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar os nossos corações, por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários ao importante trabalho a realizar-se às primeiras horas da noite. Tanto os diretores de nossa colônia, como os instrutores e educadores e seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu e, depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício onde se realizaria a reunião de psiquismo, ou como usualmente se denomina, a sessão espírita, postou-se de guarda, fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou assim circulada por milicianos hindus que se diriam invencível barreira, a casa humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível a olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Obreiros devotados sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas preparavam o recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o quanto possível idêntico aos ambientes que no instituto lhe eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitada ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada a fim de a eles assistir,
e operosidades dessa natureza a mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações por obedecerem a duas finalidades: servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Tudo preparado, ao entardecer iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para o nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Durante a viagem seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso. Que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que vínhamos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as como se devêramos prestar exame. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, onde pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidades de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto estivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros sem que nenhum contratempo adviesse, desgostando-nos. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião era acima de tudo respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrosanto nome do Altíssimo, enquanto que seu unigênito estaria presente através de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocarem impressões, assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobre condizente com o almo acontecimento. Esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham, e às quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar da nossa fraqueza, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas.
Tal proceder de nossa parte rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Disseram-nos mais que, na terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Que nos dias decorrentes, entre os encarnados existia até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente em torno de tão respeitável como melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, onde o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. Mas que ainda assim, e apesar de tudo, ordena o dever da fraternidade que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos onde tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes, apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. É que assim agindo, os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecidas pelo próprio mestre Nazareno, o qual não desprezou descer de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. Ao entardecer, pois, partimos, demandando planos terrenos. Custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais em verdade eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamo-nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas em piores condições, justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu, quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou de vê-los. Seus gritos lacinantes, porém, seus gemidos e choro convulsivos, que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Ansiosos procuramos socorro ao mal-estar daí decorrentes nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste, nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas, a eles favoráveis, o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu os nossos olhos, habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor, uma vez na terra, pois em algum tempo jamais víramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação o era pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a como num abraço de vibrações hialinas. Encimando-a lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria aquartelados no instituto, com as iniciais nossas conhecidas e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam.
Lanceiros montavam sentinela à pequenina mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Entramos, e nossa admiração somente aumentava. A azáfama do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava ao homem executar, parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesavam, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas, a fim de se dilatarem no recinto. Em seu lugar, víamos tribunas circulares, com feição de arquibancadas, dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, enquanto os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha guarnecia, livros, papéis em brancos esparsos à altura das mãos dos médiuns e alguns lápis. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina, e comunicavam timidamente aos seus pares em discretas confidências que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite, seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas e enfermeiros azafamados, no que em verdade não eram acreditados. Pois ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldades em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os místeres de sua magna ciência em torno de enfermos desencarnados. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos guilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural. Se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário de sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que os nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na o seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que a notáramos ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética, produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas.
cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicavam ao objetivo da sua redenção. Além desta, ocupando maior espaço no recinto e como as duas primeiras, dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas. Pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. À cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem e que para os métodos hindus usados no instituto seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postava-se além deste o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros já se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sobre a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E serenos, nos postos que lhes competiam, os lanceiros. Esses colaboradores arrojados e silenciosos dir-se-iam trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas suas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis indisciplinas de renúncias e aprendizados, abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador, no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-los a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido, imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e ao fervoroso recolhimento. À proporção que orava, porém, com maior vigor incendiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros da piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, os mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem, por instantes, o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda.
E respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. E eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos através das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos refletida nas ondas pulcras daquelas dulçurosas cintilações a reprodução do que no mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia perante a excelsa diretoria da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos. Estão como nós reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto, o altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristanizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser aqueles que lhe fossem mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia, que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião. E o que ainda é mais grave, perante seu augusto filho, o mestre e redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas, na súplica para que mereçam todos os presentes à magna reunião a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria e bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia no além realizada. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas como as suas, tal como requer a santidade do mandato.
Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude, de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstante, simples e modestos. Sabem que de si mesmo pouco têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido. Apesar do longo carreiro de experiência que palmilharam, a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas por fim o encaminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que acalentam, a união definitiva com Jesus, e revelam com demonstrações insofismáveis que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Por essa razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem a que devem servir porque não passam de servos de uma grande corporação, onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré, e como tal o honram e respeitosamente o invocam sempre que as circunstâncias o requerem. E como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fins de se elevarem no conceito do amado Senhor. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu as invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos. Antes desceu, misericordioso e eterno como sempre, não apenas até o santuário e alino onde só eles penetram, mas também à humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados, arrastando-se penosamente através dos cardos das provações para aprendizados redentores. A testa ou a torrente de luz sideral que o santificou é que a certeza da presença de Jesus nas reuniões, engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal que em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas.